A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Sejam bem-vindos a essa live no nome do Senhor Jesus. Estaremos juntos meditando na palavra de Deus, estudando, refletindo dentro da palavra de Deus. E o texto bíblico no qual iremos meditar hoje é o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Estaremos meditando na palavra de Deus e o tema da nossa meditação é a lição que nós podemos tirar acerca da águia, a reflexão sobre a águia. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31, diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esses dois versículos falam acerca daqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas como águias. Quando fala subir como águia, entendemos que porque a águia ela alça o voo cada vez mais alto. A águia, quando fala, subirão com asas como águias, porque a águia voa alto. O caminho da águia é no céu. A águia não foi criada para viver se arrastando, mas sim ela alça voos altos, cada vez mais alto. O foco, podemos dizer, o alvo da águia é sempre voos mais altos. A águia, ela sempre vai mais alto. Quando falamos sobre águia, já entendemos que a águia não é como, podemos dizer, os outros pássaros. A águia, ela é diferente dos outros pássaros, porque a águia, ela sempre está nas alturas e cada vez ela busca lugares mais altos. Quando falamos acerca de outros pássaros, citamos o exemplo do inhambu. Ele é presa fácil e vive sempre levando tiro, mas a águia, o seu voo é sempre alto, mais alto do que o voo dos outros pássaros. E quando fala sobre a águia já entendemos isso. O segundo voo da águia é mais alto do que o primeiro, e o terceiro ainda mais alto que o segundo. Ela sempre visa voos mais altos. A águia sempre o seu foco é voar mais alto. E esse exemplo devemos tirar para a nossa vida como reflexão para nós
cristãos, como reflexão para qualquer ser humano, qualquer pessoa, temos que ter o foco da águia e sempre temos que pensar que temos que sempre ir mais alto. Há cristãos que são instáveis, oscilam demais. Há momentos que estão desanimados, abatidos, pensando em desistir, em jogar tudo para o alto. Quando recebem a oração, se fortalecem, mas depois novamente ficam sempre pensando, seu pensamento é fracasso, derrota, sempre tem em mente que não vai vencer, que não vai conseguir, que para ele tudo é difícil e sempre está dizendo que está fraco, que está desanimado. E quando é um momento de oração, na oração não quer estar. Buscar a presença de Deus, a face de Deus não quer buscar. E está sempre reclamando, sempre falando de fracassos e derrotas. Para ele só visa fracassos e derrotas, porque na sua mente há só pensamentos de fracassos, pensamentos de derrota, pensamentos sempre colocando ele próprio, se coloca sempre lá embaixo, sempre se coloca lá embaixo dizendo que é fracassado, dizendo que não vai vencer, que não vai conseguir. Mas o Senhor, nesta palavra, Ele está dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O Senhor está dizendo sobre aqueles que esperam nele. Um exemplo podemos tirar acerca disso sobre a águia. A águia, quando há uma tempestade, o que ela faz? Ela sempre que vê a tempestade, as nuvens escuras, os relâmpagos riscando o céu, o que a águia faz? Ela voa mais alto, diferente das outras aves. Um exemplo acerca do avestruz. Ao ver o perigo, esconde a cabeça na areia. Mas a águia, ao ver o perigo, ela alça voos e voos altos. E o segredo é voar um pouco mais alto e se abrigar às asas protetoras do Deus onipotente. Porque a palavra de Deus diz, ela fala sobre Deus para nós como torre, uma torre de libertação, um lugar de refúgio, alto refúgio, esconderijo, lugar seguro. O lugar seguro está unicamente em Deus. O alto refúgio encontramos em Deus. O alto refúgio nós não encontramos no homem, mas o alto refúgio nós encontramos em Deus. É o que diz a palavra de Deus quando fala acerca de alto refúgio, lugar de esconderijo.
significa se abrigar em Deus, buscar refúgio, buscar a proteção que vem do Senhor. E esse exemplo sobre a águia, em meio à tempestade, ela não se esconde. Em meio à tempestade, ela alça voo, busca sempre voos altos para escapar da tempestade. E esses voos altos que estamos colocando como exemplo para a nossa vida espiritual é buscarmos a Deus através da oração. Porque quando buscamos a Deus através da oração, nós nos achegamos mais a Deus. Quanto mais buscamos a Deus em oração, mais nos tornamos íntimos, próximos de Deus. E um exemplo quando fala acerca da águia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo fala: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Há pessoas que alegram-se com a ruína dos outros, a morte dos outros. É como o exemplo aqui citado, como um urubu, quanto pior para os outros, melhor para si. Mas a igreja do Senhor, o povo do Senhor, precisa crescer e temos que focar na águia, porque somos comparados na palavra de Deus como águia, não como nenhum outro pássaro, mas sim como águia somos comparados na palavra do Senhor. Se somos comparados na palavra de Deus como águia, o exemplo, a reflexão para a nossa vida nesta noite é alçarmos voos altos. Isso quer dizer buscarmos a Deus em oração para termos mais intimidade com Deus, estarmos mais próximos a Deus, o lugar onde Deus se encontra, o seu trono onde está. O trono do Senhor se encontra nas alturas, diz o Senhor na sua palavra. E quando estamos focados nas coisas do alto, estamos focados em Deus. Focados nas coisas do alto é estar focados em Deus. Alçar voos altos no sentido da nossa vida espiritual é buscarmos o que está lá em cima, as coisas de cima. É nos achegarmos mais a Deus através da oração. É esse o exemplo que devemos tomar para a nossa vida espiritual acerca da águia. O alvo da águia é sempre em cima, é sempre no céu. O alvo da águia é o céu. E o nosso alvo também tem que ser o céu. E para estarmos mais próximos de Deus, de que forma podemos nos aproximar de Deus? Através da oração. É através da oração que mantemos uma comunhão íntima com o Senhor. Não existe outra forma de mantermos uma comunhão íntima com Deus. É através da oração que mantemos comunhão com Deus, é através da oração que nos aproximamos de Deus. E o nosso foco tem que ser estarmos mais próximos de Deus. A nossa visão tem que ser nas coisas do alto. O nosso alvo tem que ser o Senhor. O nosso alvo tem que ser o céu. E quando fala acerca da águia,
A águia é um pássaro que enxerga em todas as direções, ângulos e perspectivas. Para frente, para os lados, ela sempre enxerga em todas as direções. A visão da águia, através de sua visão, ela vê, percebe os detalhes e toma sempre a melhor direção. E para nós tomarmos a melhor direção, é meditarmos na palavra e estarmos em oração na presença de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é que nos guia a um caminho reto, ao caminho da obediência. É por meio da palavra que aprendemos a obedecermos a Deus. E por meio da oração, nós nos tornamos mais próximos de Deus. Para termos mais visão acerca das coisas de Deus, é meditarmos mais na palavra e orarmos. Muitos estão espiritualmente dizendo: a visão está turva, o inimigo tem conseguido enganar, tem tirado o foco, o inimigo ele tem conseguido tirar a visão. Muitos têm perdido a visão, estou me referindo à visão espiritual. Muitos têm perdido o foco espiritual, não é focar nas coisas aqui de baixo, mas o foco nas coisas do alto, foco em Deus, muitos têm perdido. E a visão espiritual para entender qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos seguir, é por meio da palavra que aprendemos isso. É por meio da palavra que os nossos olhos espirituais se abrem, por meio da palavra, através da oração. A palavra de Deus, quando diz, a Bíblia diz que somos como águia, ela tem algo a nos ensinar. Os que esperam no Senhor precisam ter visão. O cristão não pode ter a mente estreita. Não podemos enxergar apenas o que está próximos a nós, mas sim tudo que temos que enxergar de forma global, de forma integral. Temos que enxergar no sentido que o Senhor está nos dizendo, no sentido espiritual. Nossa visão não pode estar turvada, não pode ser turva a nossa visão espiritual, mas temos que ter uma visão espiritual, uma visão dilatada, uma visão que nos faz focarmos as coisas de Deus. E quando a palavra de Deus fala, nos comparando com a águia, se estudarmos sobre a águia, ela sempre voa olhando para frente. O seu alvo está sempre à sua frente. E a sua visão, ela enxerga em sua visão em todas as direções. Sua visão é global, ela vê tudo, percebe com os mínimos detalhes e ela toma sempre a melhor direção para escapar do perigo. Ela sempre toma a melhor direção, sempre procurando estar longe do perigo, porque ela tem uma visão aguçada. Mas quando, no sentido espiritual, falta visão,
a visão espiritual está turva, não há visão espiritual, não buscamos a direção certa, não entramos por uma direção certa, não seguimos a direção certa. E o inimigo, infelizmente, ele consegue atingir. Porque quem é o alvo do inimigo? Nós somos o alvo do inimigo. O inimigo, ele sempre tenta nos atingir e nos destruir. A águia também há inimigos que tentam destruí-la. Há inimigos que sempre buscam destruí-la. Mas devido à sua visão aguçada e devido à águia por ter uma visão completa, uma visão que ela percebe através da sua visão os detalhes, isso faz ela seguir a direção certa e se afastar do inimigo, conseguir escapar do inimigo, sempre voando mais alto. E quando no cristão a visão se torna espiritualmente turva, ele perde o foco, ele perde a direção, já não sabe mais a direção a seguir, segue uma direção contrária e ao invés de escapar do inimigo, ele acaba sendo atingido pelo inimigo, indo em direção ao inimigo. Ao invés de ele conseguir escapar do inimigo, ele acaba sendo destruído pelo inimigo. E a águia, devido ao seu foco, devido à sua visão, ela sempre consegue escapar do inimigo. Ela sempre consegue escapar, porque o inimigo ele sempre está buscando uma presa. Mas a palavra de Deus nos faz entender que a águia, devido à sua visão e devido a ela sempre buscar voos mais altos, ela é uma das aves que ela consegue voar mais alto do que outras aves. O seu foco sempre é o alto, é sempre estar no alto, o seu foco é sempre o céu. E por isso ela consegue mais do que outros pássaros, do que outras aves, podemos dizer assim, escapar do inimigo. E o Senhor, ele fala na sua palavra sobre a águia no sentido espiritual para nós, para que possamos estar focados em Deus e possamos também ter uma visão espiritual aguçada para conseguirmos escapar do inimigo, para não sermos presa fácil do inimigo. Muitos têm sido presa fácil do inimigo porque perderam o foco pelas coisas de Deus. Já não estão mais focados nas coisas de Deus. Já não tem mais visão espiritual. A visão espiritual está turva. Já não consegue mais enxergar a direção, tomar o caminho que o Senhor quer que ele ou ela tome. Já não anda mais na direção de Deus, porque já não busca mais por meio da oração, já não medita mais na palavra de Deus, foi perdendo o foco, foi perdendo a visão e se tornou presa fácil para o inimigo. Podemos observar e admirarmos acerca da águia, porque ela não aceita viver cativa. Ela é uma das aves que não aceita viver em cativeiro.
A águia, ela ama a liberdade e ela tem, podemos dizer, uma intimidade com as alturas. E nós também temos que ter intimidade com o que está no alto, com as coisas do alto, intimidade com Deus. A águia, como exemplo para a nossa vida espiritual, ela não vive em cativeiro. Ela morre, mas não fica cativa. Ela não aceita outra condição que não seja a vida, a liberdade. E voltando no versículo da palavra de Deus que diz: os que esperam no Senhor são como águia, nós fomos chamados para a liberdade, não para sermos mantidos cativos por Satanás, não para sermos presa fácil do inimigo, não para seguirmos um caminho que nos distancia de Deus. O cristão não pode aceitar viver cativo, com medo do inimigo, que é Satanás. Não podemos subestimar, porque temos que buscar a Deus em oração, nos revestirmos de poder, porque o maligno ele é astucioso e ele luta de uma forma terrível, tentando atingir o seu plano. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não podemos deixar que o medo ou as coisas dessa vida tirem de nós o foco pelas coisas de Deus. Não podemos perder a comunhão com Deus, nos preocupando com outras coisas dessa vida, ao ponto da nossa visão espiritual ser atingida, ser prejudicada. Cativeiro significa também estar preso ao pecado. Quando falamos que a águia, ela não aceita o cativeiro, não aceita estar presa, trazendo esse exemplo para nós, não podemos também aceitar sermos cativos pelo inimigo, mantido cativo pelo inimigo, sermos presa fácil do inimigo, sermos aprisionados por ele. E também quando falamos sobre fidelidade, trazendo o exemplo da águia, a águia não é como as outras aves na área do acasalamento. As aves domésticas não observam a lei da relação restrita. O comportamento da águia é diferente. Ela é fiel ao seu parceiro. A fidelidade, entendemos na palavra de Deus, que é a base de um casamento estável. Mas a infidelidade, o que traz destruição, destrói a confiança, sufoca o amor, mata o respeito. E quando falamos sobre a águia, falamos também de fidelidade. E essa fidelidade, muito mais do que com um parceiro, muito mais do que no casamento, a fidelidade a Deus. A fidelidade que devemos ter com Deus, de andarmos na sua presença e o obedecermos. Também sobre algo muito importante acerca da águia. Estamos fazendo uma reflexão, meditando na palavra de Deus e colocando o exemplo da águia, porque a palavra de Deus nos compara. Na Bíblia podemos ler quando o Senhor fala acerca de nós como águia.
Ele diz: subirão com asas como águia. E quando falamos sobre a águia busca o quebrantamento e a renovação. A palavra de Deus em Salmos de número 103, versículo 5. A águia, quando começa a sentir que as suas penas estão ficando velhas e enferrujadas, que o seu bico já não está tão afiado e forte, que as suas garras já estão enfraquecendo, toma uma medida drástica, quase traumática. O que a águia faz? A águia, quando ela vê que suas penas estão ficando velhas, quando falamos acerca da águia, observamos que quando fala sobre a história da águia, a águia chega no cume dos penhascos e ela começa a arrancar com o bico uma a uma de suas penas. Quando ela vê que as penas estão ficando velhas, ela vai ao penhasco e ela começa a arrancar com o bico as suas penas. Não poupa a si mesma da dor intensa. Seu corpo fica desfigurado, mas as suas penas são renovadas. E se quisermos espiritualmente termos uma vida renovada com Deus, cheia da graça, cheia do poder de Deus, precisamos descartar, tirar de nós a bagagem, o peso da bagagem de coisas inúteis, coisas que não agradam a Deus, que ainda há em nossa vida. Esse também é um exemplo sobre acerca do cristão e a águia, acerca de nós comparados à águia. E também quando fala sobre a águia, que ela esfrega o seu bico na rocha. A águia, quando percebe que o seu bico já está ficando fraco, ela o esfrega fortemente na rocha até ele ficar em sangue vivo. Após esse processo, ela fica totalmente desfigurada, mas depois cresce um bico novo e forte como aço. E nós também, no sentido espiritual, precisamos buscar a Deus, clamarmos a Deus, nos achegarmos a Ele, remover de nós, tirar dos nossos lábios o que não agrada ao Senhor e nos tornarmos uma fonte que não venha jorrar para a morte, mas sim para a vida. E um outro exemplo para nós encerrarmos essa meditação acerca da nossa vida espiritual. Também falando sobre a águia, quando ela percebe que as suas garras estão impotentes, a águia bate as garras com força sobre a rocha várias vezes, até que a camada envelhecida seja arrancada, ficando em carne viva. Ela fica ensanguentada, mas após este processo as garras começam a brotar com toda força, com todo vigor, fortes como ferro, e ela fica totalmente renovada. E para nós, trazendo para a nossa vida espiritual, precisamos a cada dia sermos espiritualmente renovados. E para sermos renovados,
é descermos na presença de Deus, buscarmos a Deus por meio da oração, nos achegarmos a Deus, porque é só na oração que mantemos um relacionamento com Deus, é buscarmos a Deus em oração e esse renovo virá por meio da oração. E esse renovo, quando vier o renovo após a oração, Deus ele concede o renovo, ele concede a força, ele concede a graça, nos tornando em uma nova pessoa. E esse renovo é só por meio da oração. Concluindo essa meditação, essa reflexão na palavra de Deus, acerca de sermos renovados, de buscarmos o renovo para a nossa vida espiritual e também estarmos sempre focados em Deus, focados nas coisas do alto e termos uma visão, não uma visão turva, uma visão que nos leve ao caminho contrário à vontade de Deus, mas sim uma visão aguçada que nos faz sempre podermos olhar e também discernirmos quando o inimigo está preparando ataques contra a nossa vida, entendermos quando o inimigo está tentando nos destruir. E essa visão aguçada, essa visão espiritual, é também por meio da oração que o Senhor nos concede uma verdadeira visão espiritual, para não sermos presa fácil do inimigo. Por isso que o Senhor falou exemplo sobre a águia, porque a águia ela não deixa o inimigo, ela não permite que o inimigo a atinja. A águia, ela não é presa fácil do inimigo. E nós, no sentido espiritual, também não podemos ser presa fácil do inimigo. O inimigo que a palavra de Deus está referindo é Satanás. Se nós tivermos uma verdadeira visão espiritual, se nós estivermos focados nas coisas sempre do alto, o inimigo não conseguirá nos atingir nem nos destruir. Vamos nesta noite clamarmos a Deus. Esse foi mais um devocional na presença de Deus. Vamos buscarmos a face do Senhor através da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, chegamos ao final de mais um devocional, ó Deus. Espírito de Deus, suplicamos pela tua sabedoria, suplico, Espírito de Deus, pelo entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos dar visão espiritual. Ensina-nos, ó Deus, a estarmos focados em Ti, focados nas coisas do alto. Ó Deus poderoso, que o nosso alvo sempre seja o Senhor. Ó Deus Santo, como a águia, o seu foco é o céu. O seu foco é estar nas alturas, porque ela sabe que se estiver sempre nas alturas, o inimigo não conseguirá atingi-la. E nós muito mais precisamos estarmos focados no Senhor, termos uma verdadeira visão espiritual. Ó Deus, discernirmos acerca dos planos do inimigo. Ó Deus Santo, Deus de poder, não nos deixe sermos presa fácil do inimigo, mas que possamos, ó Deus, termos uma vida de verdadeira intimidade e comunhão com o Senhor e renovo por meio da oração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém
e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam esse devocional. E logo mais, a partir das 3 da madrugada, no nome do Senhor, estarei realizando a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.